Gente, no mundo que está com tanto ruído, a gente resolveu hoje parar, se acalmar e ouvir. Ouvir as histórias uma das outras. A gente reuniu mulheres incríveis que têm histórias que a gente vai reviver, a gente vai ver as nossas memórias, a gente vai contar o que a gente aprendeu e tudo isso no projeto Olhares. Sejam muito bem-vindos. E esse projeto, ele nasce com a ideia de registrar essas histórias, para que, quem sabe, quando você estiver assistindo, você também se inspire. A gente esquece disso, né? Mas a nossa própria experiência, ela tem muito valor. É por isso que eu tô aqui. Eu sou a Paty Yoshioka, eu tô com as minhas amigas, Fabi Nakano, a Lucélia Oshiro e a Lua Kazaki. E o que a gente conversou aqui, né, o que mais provocou a gente foram as nossas histórias de viagem. Então eu queria começar contando a minha história que me transformou, na minha história de viagem. O valor da minha vida, ela está em coisas que são muito mais simples. E eu valorizo demais, valorizo muito. E isso é o que faz, acho que, a minha vida hoje vibrar. Gente, desde que eu me conheço por gente, eu sonhava em viajar para a Índia. E assim, por uma razão X, não sei porquê, mas eu era muito aficionada para ir para a Índia. E aí, quando eu fiz 22 anos, resolvi que esse ia ser o momento. Eu fui me aventurar sozinha, né? Eu, mulher, sozinha, viajando pela primeira vez para fora do país. E aí, eu na hora, estava já muito ansiosa para conhecer um lugar que eu sempre tinha sonhado. Mas aí a gente vai, peguei avião, tal, cheguei lá, muito animada com a história toda. E uma coisa importantíssima aconteceu naquele momento que quebrou minhas pernas. Essa querida aqui me abandonou. Ela foi extraviada no meio da viagem. Muito bem, tinha um lugar para ficar, né, na primeira noite lá em Delhi. Já era muito tarde, muito tarde. Aí acabei dormindo, eu estava cansada. No dia seguinte, eu acho que eu acordei com essa sensação de, sabe, sobrevivência. Estou aqui, vou sobreviver a qualquer custo. E aí, beleza, eu saí do hotel, fui tentar entender o que estava acontecendo. Tinha umas meninas que eu ia encontrar lá, né, umas canadenses que já estavam lá há um tempo. Aí elas me deram um super apoio. Eu acho que aí a viagem começou a se transformar nesse momento. Eram muitas mulheres que estavam lá, e mais velhas, inclusive, e aí elas ficaram muito sensibilizadas com a minha situação. Falaram, cara, Paty, o que você precisa? A gente te ajuda, a gente te empresta, a gente te leva nos lugares para você comprar algumas coisas. Imagina, você sozinha, imagina, né? E aí elas começaram a me ajudar e me apoiar, e a gente acabou ficando um grupo, assim, super bacana, super unido, que a gente acabou seguindo viagem juntas. É uma aventura muito bacana, que a gente percebe o quanto a gente não precisa de metade do que a gente leva, de nada, de nada. A gente precisa de boas amigas, de pessoas que você às vezes conta que nem conhece direito, mas elas são muito legais com você. A gente experimenta coisas que a gente nunca tinha experimentado se a gente tivesse, às vezes, presa em algumas questões, né, de conforto. E essa viagem, eu acho que hoje, o que atualmente eu ainda trago muito forte em mim, é essa visão minimalista da simplicidade, de entender que eu preciso, o valor da minha vida, ela está em coisas que são muito mais simples. A nossa família, são os nossos amigos, a oportunidade de passar por uma experiência que eu não estava esperando e ela se apresenta pra gente de uma forma muito inesperada, e eu valorizo demais, valorizo muito, e isso é o que faz, acho que, a minha vida hoje vibrar. E o que eu acho, ou melhor, acho que o que eu tenho certeza até hoje é que essa vivência com pouco me ajudou a ver o mundo de uma forma muito mais simples. A gente não precisa de tudo que a gente precisa, ou que a gente acha que precisa, ou o valor que a gente dá para algumas coisas, ele não é aquele. E aí, se não fosse esse momento desta querida ter me abandonado, eu acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então eu sou muito, muito feliz por isso ter acontecido.
Então, assim, quando a gente é melhor pra gente, né, quando a gente realiza os nossos sonhos, quando a gente consegue olhar pra gente primeiro, a gente consegue fazer com que tudo isso reverbere para além das fronteiras que a gente pode enxergar. Então, meninas, a minha viagem, ela começou de um sonho que eu sempre quis estudar fora, né, por conta do inglês, que era a minha paixão desde criança. Então eu queria muito que eu tivesse, naquele momento eu acho que eu tinha esse sonho de ter o inglês ali perfeito, fluente, e por muito tempo eu esperei isso, né? Então eu comecei a estudar mais ou menos com uns 11, 12 anos, e aí na época da faculdade os meus amigos começaram a fazer intercâmbios, né? E naquela época meus pais não tinham como bancar essa viagem. Então eu fiquei naquela coisa de como eu faço para que esse sonho se torne realidade. Eu já tinha, acho que mais ou menos uns 26 anos, eu já trabalhava, estava numa empresa. E lá eu participava de um grupo que eles chamavam de High Potentials. Então eles me deram, além das minhas férias, eu tirei mais 15 dias que eles me deram assim como um prêmio. E porque eu acabei indo visitar o escritório também, que tinha um escritório, né, para onde eu fui, que era na África do Sul. Hoje, para mim, essa história, ela super conecta com o que eu vivo também hoje, porque naquele momento eu tive que ter esse lugar da paciência, da resiliência. A minha ascendência, né, japonesa também, naquele momento eu pude viver um pouco disso também, porque na África, majoritariamente tem asiáticos, né, muitos coreanos que vão para lá, ou então os suíços. Tanto que o meu melhor amigo era um suíço, que a gente ficou junto por 30 dias, que ele ia ficar ainda menos tempo do que eu, nós que iríamos ficar menos tempo ali na escola. Então a gente acabou meio que se juntando para otimizar esses dias que a gente estava vivendo lá. Então a gente passou por várias aventuras, assim, a gente foi escalar, a gente foi para praia, enfim, a gente foi fazer várias coisas. E eu levei comigo a camisa do Brasil, né? Porque essa coisa do orgulho de ser brasileira, porque a gente nunca é reconhecida como, né? Principalmente fora do Brasil e até em alguns lugares assim mais distantes de São Paulo, né? Ao mesmo tempo que eu tinha alguns amigos que realmente eram japoneses, eles faziam algumas festas, né? Tipo, reunindo ali, né, os japoneses. E eu, nesse momento, achava que eu poderia fazer parte disso, né? Porque, afinal de contas, eu também sou, né, japonesa. Então, assim, vocês estão falando de coisas que eu também sei, né? Então, naquele momento, acho que foi a primeira vez que eu me dei conta Não, acho que não foi a primeira, mas, assim, foi mais uma vez que eu pude me dar conta, né, de que eu não era tão japonesa quanto eu imaginava. Quando eu voltei, eu fui procurada, né, pela Folha de São Paulo na época, né, aqui está o jornal, né, para provar, né, quem vê jornal hoje em dia, né, que eu estive lá e falava sobre novos rumos. E até uma das imagens é esse globo, né, mostrando novos lugares para as pessoas para os intercambistas irem, fora dos tradicionais, né, que as pessoas conheciam. E até olhando para esse globo, né, trazendo, até uma das fotos tem essa peça aqui que talvez, né, o pessoal da Lab Mobile goste, né, porque é feita à mão, né, handmade. E veio acompanhado de um ovo de avestruz, ela é um suporte para um ovo de avestruz. Nós somos melhores quando a gente é a gente mesmo. Então, assim, a gente às vezes fica querendo fazer pelos outros, querer melhorar as coisas, né, para o mundo, quando a gente não consegue melhorar nem para a gente. Então, assim, quando a gente é melhor para a gente, né, quando a gente realiza os nossos sonhos, quando a gente consegue olhar para a gente primeiro, a gente consegue fazer com que tudo isso reverbere para além das fronteiras que a gente pode enxergar, né? Então, eu acho que isso é o que essa viagem me traz e continua trazendo nesse lugar de reverberar no meu coração, assim, toda essa história. E eu acho que se eu contar de novo isso em outro momento, eu vou trazer novos recortes que se conectam com quem eu sou hoje. Bom, eu acho que a criatividade em geral, que eu trabalho muito, ela é uma combinação das nossas experiências pessoais, viagens, e eu digo que às vezes não precisa ser nenhuma viagem física. Às vezes uma conexão com pessoas que a gente vai fazendo ao longo do caminho já trazem muito essa inspiração.
Então eu acho que também a gente como sociedade, a gente também tem que entender um pouco mais as questões humanas, né? A gente está tirando um pouco essa questão humana dos trabalhos. Aqui como a gente lida muito com esse trabalho manual, né? A gente percebe muito isso, né? Que as pessoas não têm mais essa visão. E quando a gente acha um cliente, a gente tem muitos clientes que olham e falam, nossa, a madeira está super diferente, tem vários veios diferentes, tudo, eu gosto muito disso. E é o mais legal, porque é uma coisa única. Se você quiser comprar uma coisa que é sempre igual, você pega uma fórmica ali, uma coisa que é sempre igual. Então a gente gosta muito disso, de cada hora sai de uma forma diferente, uma forma única. É uma coisa que talvez ninguém vá ter igual, nunca. E isso que eu acho muito legal. E é isso, entendeu? Você vê como cada peça tem uma história, entendeu? E cada tipo de gente, e isso que é muito legal, assim, isso que faz cada produto ter a sua própria vida, né, no final. E eu acho que essa conexão que a gente está tendo aqui, a Labmobile abrindo espaço para vocês fazerem esse trabalho incrível de contar histórias, se conectar, mostrar para outras pessoas as suas experiências, que eu acho que isso é muito válido. A gente vive num mundo hoje em dia que cada um está no seu canto, tem 20 milhões de pessoas na cidade, mas cada um está no home office em casa, sem falar com ninguém. Então eu acho muito legal isso, toda conexão gera energias boas e resultados bons no final, então estou muito feliz aí de participar também. Em Okinawa tudo acaba em dança, e todo mundo dançando. E que é essa coisa do Ichari Bachode, né? Então tá todo mundo junto dançando a mesma música, no fim das contas, né? Diferente de muita gente que quer viajar, né, que tinha esse sonho, eu não tinha esse sonho, né? Eu não me lembro, pelo menos, de ter essa vontade, assim, de viajar para fora, né? Eu tinha vontade muito de ter conhecido o meu avô, meu Oji, que nasceu lá em Okinawa e veio para cá, mas ele morreu antes dos meus pais se casarem. Então eu tinha essa vontade de conhecer talvez Okinawa pelo olhar do meu avô, mas não necessariamente outros lugares. Só que aí teve uma oportunidade de ir para Okinawa, então como bolsista. E foi muito louco, porque eu nunca tinha nem planejado e de repente a província, né, tinha essas bolsas de província e estava precisando de bolsista, né? Daí eu falei assim, opa, eu vou me candidatar. E daí eu fui, né, para ficar 3 meses estudando japonês e estudando a cultura de Okinawa e ter contato com os parentes que tinha lá ainda. E daí eu fui. E foi muito curioso porque quando eu cheguei lá, e até no meu discurso, né, que a gente tem que fazer discurso para o governador, para não sei o que lá, eu tinha escrito justamente assim, em honra ao meu Oji, ao meu avô, eu estou voltando aqui para Okinawa, porque ele não pôde voltar, né, ele foi como imigrante com 14 anos e depois foi ficando no Brasil. Então a minha sensação era de que em honra a esse Oji, eu estava lá, né, representando ele perante a família. Isso foi muito forte para mim. Só que aí me caiu a ficha de que eu era brasileira, eu não era japonesa. Mas isso foi muito tranquilo, né, porque foi como se eu encontrasse um lugar, agora eu entendo que eu sou brasileira, eu tenho um lugar, eu tenho um chão, digamos assim, né? Mas eu precisei ir lá para Okinawa para entender que o meu chão era o Brasil. Passou alguns anos e, por coisas do destino, eu tive o câncer de estômago, que foi a mesma doença que meu Oji teve. E aí, né? Depois fiz a cirurgia e tudo mais. Mas no momento em que eu vi o diagnóstico, foi como se eu retomasse aquilo, né, aquela história de Okinawa e falasse assim, em honra ao meu Oji, eu vou vencer essa doença. E tem uma outra coisa lá de Okinawa que eles falam, tem uma expressão, né, que é Ichari Bachode, que significa, isso é no dialeto, né, e significa mais ou menos como em qualquer lugar que você esteja, somos todos irmãos. Porque a gente nunca está sozinho, a gente sempre está com muita gente, seja internamente, seja atrás da gente, nossa ancestralidade, seja essa sensação de que qualquer hora que eu precisar de ajuda, vai ter alguém para me ajudar, em algum lugar vai ter alguém para me ajudar, né? E eu também posso ajudar outras pessoas.
Então, acho que esse Ichari Bachode traduz muito a cultura de Okinawa, que é essa coisa da alegria. Então, essa união, essa integração, né, de várias camadas sociais, vários tipos de pessoas, trazendo todo mundo para uma única dança, que em Okinawa tudo acaba em dança, e todo mundo dançando. E que é essa coisa do Ichari Bachode, né? Então tá todo mundo junto dançando a mesma música, no fim das contas, né? Por mais que a gente passe uma vida inteira se planejando, se estruturando, é só quando a gente solta o controle que a magia acontece. E essa é a beleza da vida. Bom, gente, eu pensei muito sobre qual história trazer aqui pra vocês e eu acabei escolhendo uma que eu acho que foi um dos grandes pontos de virada da minha vida. Aquele momento eureka, assim, que você fala, tem um antes e depois. E ela começa quando eu era muito criança. Desde pequenininha, a França sempre esteve muito presente na minha vida. Os meus pais, eles trabalhavam em empresas francesas, eles falavam francês, a gente ouvia muita música em casa, Mireille Mathieu, Edith Piaf. Então, desde muito pequenininha, eu estava muito imersa dentro dessa cultura. E quando eu fiz 15 anos, eu lembro que na época, lá nos anos 2000, a maioria das pessoas queria viajar para Disney ou fazer festa de 15 anos. E aí eu falei assim, bom, festa eu não quero, mas eu quero viajar. Então, chegou um momento, no meu 4º ano de faculdade, eu me candidatei e fui escolhida para passar 2 anos na França. E aí eu embarquei, eu lembro de chegar em Paris, no aeroporto Charles de Gaulle, e ali foi o meu primeiro choque. Eu chego na bilheteria da estação de trem e tento comprar uma passagem de trem para a cidade onde eu ia ficar, porque eu fui estudar agronomia, não era em Paris, né? Eu fui para o interior da França. E a mulher falava comigo, eu não conseguia entender o que ela falava. E eu, gente, não, peraí, será que é o fuso horário, o cansaço de 11 horas de voo? Eu falei, gente, não, peraí, não tô entendendo. Você pode repetir? E a mulher falando, eu acho que ela falava algum tipo de gíria ou algum francês assim mais não tão formal, que era o que eu tinha aprendido na escola, né? Aí eu me comunicando tal, eu apontando assim no papel que eu queria ir para Angers. Aí, no final das contas, eu consegui comprar essa passagem. Quando eu vou para a estação, eu vou lá buscar a plataforma, eu consigo embarcar no trem. Embarquei, mas e para desembarcar? Gente, lá na França tem um negócio que é mais ou menos assim. Você tem uma cidade principal que tem um nome e você tem todas as cidades em volta que tem o nome dessa cidade mais alguma coisa. Então era Angers sobre o mar, Angers na ponte, Angers do campo, Angers da planície, Angers do Planalto. Eu falei, gente, onde é que eu tenho que descer aqui? E aí os meus anfitriões estavam me esperando lá na estação e eu não ia direto para essa cidade onde eu ia fazer meu intercâmbio. Eu ia passar um mês trabalhando numa fazenda, fazendo estágio para me preparar para ir depois para a faculdade. A esposa do anfitrião, ela foi super gentil. Ela conseguiu realmente me acalmar naquele momento onde eu senti tanta apreensão, tanto medo, porque eu fiquei, em vários momentos desse estágio, eu fiquei, puxa, será que eu vou conseguir ir para a faculdade? Será que eu vou conseguir passar nas provas? Será que eu vou conseguir me comunicar com as pessoas? Se nem chegar aqui na cidade eu tô conseguindo. E ela foi muito acolhedora, ela foi muito amorosa comigo. Então, todos os dias ela sentava, depois de todo o expediente de trabalho, a gente conversava um pouco. Ela falava, Lu, tranquilo, você acabou de chegar na França, você vai se acostumar às gírias que a gente usa, aos sotaques que a gente tem, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Ela me ensinava as pronúncias, a gramática, enfim, tudo aquilo que eu precisava para me sentir mais tranquila. Mas ali foi um ponto em que eu percebi o peso do perfeccionismo que a gente carrega. Porque a gente muitas vezes fica se preparando tanto. Teoricamente, a gente quer estar munida do conhecimento, a gente quer ler, ver e estudar tudo para a gente se sentir segura e preparada. Mas quando a gente entra na arena e o jogo começa a rodar, você fala, cara, isso daqui não serve. É a prática que vai te ensinar. Então, acho que foi aquele um primeiro momento onde eu percebi o quão perfeccionista e o quão preciosista eu estava sendo.
E naquele momento, foi o momento onde eu comecei a girar minha chave interna e falar, Lu, deixa esse controle de lado, deixa esse preciosismo, tá tudo certo, tá tudo sob controle do universo. E onde de fato eu fui estudar, onde de fato eu fui fazer as matérias para as quais eu tinha me inscrito nesse intercâmbio. Eu encontrei um grupo de brasileiros que estavam fazendo a mesma cadeira que eu, a gente montou um grupo de estudos, eu pedi ajuda, eu acho que também era algo que para mim era muito difícil pedir ajuda para alguém. Eu passei esses 3 anos na França, então era para ficar 2, acabei ficando 3, eu gostei tanto de lá que eu quis ficar um pouquinho mais. Defendi o meu mestrado, cheguei a defender um mestrado em francês e aquilo me trouxe essa lição de que por mais que a gente queira ter o controle das coisas, tem coisas que a gente não tem controle. E hoje eu carrego comigo uma filosofia e eu queria passar essa mensagem para vocês, que é, por mais que a gente passe uma vida inteira se planejando, se estruturando, é só quando a gente solta o controle que a magia acontece. E essa é a beleza da vida. E eu trouxe aqui um livro para vocês darem uma olhadinha, que é um livro que retrata os castelos na França. A região onde eu morei chama a região do Vale do Loire. E na cidade que eu morava tinha um castelo muito bonito, datado do século XIII, que era um castelo forte. E esse livro representa essa superação, essa Luciana controladora, rígida, perfeccionista, para essa Luciana leve que consegue deixar o universo controlar as coisas. Gente, quanta história maravilhosa. Eu fiquei assim muito feliz de ter ouvido todas essas histórias. E eu ouvindo a história da Lu, ela já me tocou muito profundamente, porque eu tenho uma relação forte com os meus avós. A Escola Marras, né, a minha empresa, ela nasce dessa relação e homenagem que eu tenho com eles, de todas as histórias que eles me contaram e me ensinaram muito. Então, acho que ouvir você foi muito, muito tocante, muito importante para mim. Muito obrigada, Lu, por ter dividido. Eu fico bem feliz, né? Porque os avós, eles são muito as nossas raízes, né? Porque os nossos pais, eles estão lá no dia a dia, né? Mas os avós é uma outra relação e eles viveram histórias de muito tempo antes, né? Então, é como se eles realmente trouxessem uma sabedoria que é além do tempo. É interessante, né, que a Lu traz essa coisa do não conhecer o Odi e ter essa relação, né? Quando ela contou isso, eu lembrei muito porque eu também já vivi isso. Quando eu nasci, eu tinha 1 mês e o meu avô faleceu, o meu avô materno. Pensando nisso que vocês trouxeram, das conexões com os ancestrais, a gente vive muito isso aqui, né? Na nossa matéria, de que a gente tem a sensação de que a gente está próximo daquilo que a gente pode ver e tocar. E na verdade não, na verdade a gente tem essa capacidade de carregar no coração. Mesmo aqueles que a gente não conheceu, ou aqueles que já foram embora e que a gente não tem mais próximos da gente, né? Eu acho que para todos nós aqui, eu acho que existe esse lugar. A gente só precisa se reencontrar de alguma forma, né, com as pessoas que a gente precisa para as coisas acontecerem, né, e se tornarem realidade. Assim como na viagem, eu sabia por onde estava indo? Não sabia. Vocês perceberam? Perceberam. Mas eu contava muito que era a gente que ia construir. E hoje a gente está aqui e eu confio muito nisso. Parece um pouco bagunçado, assim, na hora, mas é muito real, que nem a Lu falou, assim, na hora que você, né, você não coloca esse controle todo, a mágica acontece. Mas é muito difícil, mas acontece, você tem que ter paciência. E foi muito legal. Que acho que foi uma pitadinha assim de cada, né? O controle que a Lu trouxe, então assim, até a gente entender o que o projeto queria trazer. Teve um componente que eu percebi em comum em todas as histórias, eu não trouxe na minha, porque eu falei muito sobre essa questão de controle, e que me surpreendeu de permear, assim, histórias tão diferentes, mas que tem esse ponto central em comum, que foi essa questão de a gente se reconhecer como brasileira. Em territórios tão distantes, ultramarinos, acho que todas vocês tiveram essa sensação de, puxa, eu sou japonesa, não, mas peraí, acho que eu não sou tão japonesa assim. Eu sou mais brasileira do que japonesa.
E pra mim até essa coisa, né, de querer tá vestindo a camisa do Brasil, né, era uma questão de querer, tanto que até revivendo ali as fotos, eu tinha até uma camiseta que era o desenho de uma bonequinha japonesa vestida com uma roupa do Brasil, numa camiseta amarela, que na época, provavelmente, eu comprei exatamente com esse intuito, né? De falar, eu sou brasileira mesmo, com os olhos puxados, né? É aquela história, né? A gente tem que ir para fora para ver aquilo que, né? Com o distanciamento, a gente enxerga que a nossa casa está lá do outro lado, né? Então, acho que é... Ai, gente, eu adorei. Eu acho que a gente tem que começar a usar a camisa do Brasil no Brasil também. Brasil, boa! Porque aqui no Brasil eu não uso. Mas Exatamente. fora eu faço questão. É uma boa reflexão. Acho que eu vou começar a pensar assim. Quando a gente divide uma história, todo mundo que ouve a história aprende também com a gente. Então, queria muito, muito agradecer a Lab Mobile que nos acolheu para fazer o projeto Olhares. Eu queria muito agradecer você que está acompanhando a gente e se você gostou dessas histórias, se conectou com uma ou com todas elas, comenta aqui embaixo que a gente quer saber, compartilha com quem você ama, deixa o seu like, enfim, conecta com a gente que a gente vai estar muito, muito feliz. E eu queria, obviamente, agradecer a todas vocês, minhas queridas, minhas amigas, que a gente se conectou assim de coração hoje. E eu tenho um presente que é muito especial e eu espero que vocês gostem. E que é um presente que fala muito sobre quem eu sou também como história. E eu espero que vocês curtam em agradecimento a esse dia muito especial que a gente passou juntas. Uau! Adorei! Gente, vou muito mostrar, né? bom! Obrigada! São oráculos que eu escrevi. Legal. E cada um deles tá aqui. Foi muito lindo, gente. Obrigada mesmo. Vocês são muito especiais. Especiais mesmo. Obrigada. Obrigada por ter aceitado esse projeto.